Bom dia, pessoal. O José Zito assustou um pouco vocês, mas não é nada tão complicado assim. A ideia desse encontro, né? Eu não queria nem chamar. A gente chama de palestra, mas não é aquela coisa popstar de você fazer aquela palestra show. Eu não consigo muito fazer isso, não, né? Sempre porque eu pego umas coisas assim mais truncadas para mastigar, então fica quase uma aula mesmo. A gente chama de palestra para poder fazer a propaganda, mas é uma espécie de aula. A ideia é tentar mostrar a teoria do conhecimento que é mais afim à perspectiva liberal. Epistemologia é só uma palavra feia para dizer o estudo do conhecimento, né? Porque vem de episteme, que é o termo grego para conhecimento verdadeiro. Episteme é um conhecimento verdadeiro. Doxa seria aquele conhecimento do âmbito da opinião. Na contraposição desses dois termos gregos, aí você tem essa ideia da busca de um conhecimento, né, do estudo do conhecimento. Da epistemologia é o estudo do conhecimento. O liberalismo é uma vertente econômica, política, mas que tem uma aproximação com uma certa visão de mundo acerca da razão, acerca do conhecimento, que, digamos assim, tem uma linhagem filosófica. Então, se você pega essa disciplina da teoria do conhecimento na filosofia, né, você vai ver que existem algumas pretensões de um conhecimento totalizante, né, que a gente diria que é uma filosofia de um caráter mais dogmático, né? Essas são as grandes narrativas, elas buscam resolver as grandes questões e dar respostas definitivas, né? E você tem uma outra linha, né, que vem ali dos céticos, uma linha que na modernidade você pode fazer referência ao David Hume. Então você tem uma linha de questionamento da razão. Alguns dizem que o Hume é empirista, mas ele não é apenas empirista, né? Ele é uma coisa estranha, assim. Essa originalidade dele é justamente aquilo que permite que a teoria do conhecimento dele seja tão importante, porque ele, de certa forma, critica o racionalismo sem ser irracional. O Hayek faz muita referência ao Hume, né, quando ele vai mostrar as críticas dele à racionalidade. Então, não é porque um pensador faz uma crítica a um determinado tipo de razão que ele é irracional. Ele simplesmente está criticando uma perspectiva que ele entende como sendo dogmática dentro da teoria do conhecimento. Então, levando isso em consideração, existe uma linha epistemológica contemporânea que seria mais próxima, né, teoricamente, do liberalismo, que é o falibilismo. É uma perspectiva que está mais ligada ao Karl Popper. Bom, na verdade, isso é na contemporaneidade. Mas, como eu disse, se você for fazer uma referência aos primórdios lá da história da filosofia, você vai ver que sempre houve quem questionasse a possibilidade de um conhecimento definitivo. Então, isso aí remete aos próprios céticos. E o próprio falibilismo ele não deixa de ser uma perspectiva um tanto quanto cética, né? Então, a gente vai ver assim, alguns aspectos disso que a gente chama de falibilismo, para vocês tentarem entender por que essa postura, que na política, na economia é adotada como sendo liberal, tem mais a ver com essa perspectiva do que com outras perspectivas da teoria do conhecimento, né? Por exemplo, por que não um idealismo? Por que não... enfim, é mais afim ao liberalismo essa perspectiva. Então, o que é que diz o falibilismo? O falibilismo diz que nossas teorias elas são frágeis, elas são vulneráveis e sempre terão que enfrentar novas evidências que poderão derrubá-las. Certo? Então, vamos pensar num filósofo que foi, digamos assim, um tanto quanto pretensioso nessa tentativa da razão abarcar um conhecimento definitivo e total. Hegel. Então, é uma tentativa de dar conta da totalidade do real, de afirmar coisas sobre ele, de destrinchar todas as nuances do real a partir daquela teoria. Certo? Só que na história da filosofia, na história das ideias, a gente vê que essas ideias elas vão sendo superadas, essas teorias vão sendo superadas. E por mais que o Hegel, por exemplo, tenha se compreendido como o movimento final da filosofia, ele não foi de fato. Então, a história das ideias é uma história de superação dessas teorias, e o falibilismo leva isso em conta.
a perspectiva de que não há um conhecimento definitivo, né? Então não há uma teoria definitiva acerca das coisas. É uma certa humildade da razão. Você é irracional por causa disso? Não. Você dá conta de que a sua razão não pode alcançar tudo, é você ser racional. Então a razão ela pode dar conta dos limites da própria racionalidade. Ela só não é uma razão dogmática. Basta ver, por exemplo, Kant, né? Então o que é a crítica da razão pura? É uma crítica da nossa faculdade de conhecer, é um questionamento acerca daquilo que é possível ao conhecimento. Né? Então, as teorias científicas e produtos... É uma relação já com a questão da economia. Né? Por exemplo, teorias científicas e produtos podem ser definitivos, mas não se justifica apostar que o sejam, mesmo porque não tem sido. Sei que essa frase ficou meio esquisita, mas assim... O cético, ele não diz o seguinte, eu não posso alcançar a verdade. Porque se ele disser eu não posso alcançar a verdade, ele está afirmando algo. Então, quando ele afirma algo que não pode alcançar a verdade, inevitavelmente isso vai ser tido como uma definição verdadeira. Então, ele não diz nem isso, que não pode alcançar nada. Ele suspende o juízo. Certo? Então, é mais ou menos isso que está querendo dizer. Eu não tenho, enquanto a pesquisa progredir, eu não tenho por que admitir que aquela última teoria é definitiva. Porque a pesquisa, ela progride. Então, a argumentação fundamental do falibilismo é a de que não há conhecimento definitivo. Enquanto a pesquisa prosseguir, não temos como dizer que algo é definitivo, comprovado e que pode, portanto, ser aplicado a todos os domínios, seja no controle das forças cegas da natureza, seja na remodelação da sociedade ou no controle da vida econômica. Dessa frasezinha aqui já dá um pouco a dica de onde a gente quer chegar, né? Quando você tem a pretensão de ter alcançado uma teoria definitiva acerca das coisas, você vai tentar aplicá-las. Se você tenta aplicar essa teoria que você acha que é definitiva acerca das coisas na sociedade, você tem um projeto em torno da sociedade. Esse projeto é de reconstrução da sociedade, é uma espécie de engenharia social. Então, a gente sabe que o liberalismo ele se contrapõe, por exemplo, ao socialismo. E o que é o socialismo? É um projeto de remodelação da sociedade a partir de uma pretensão dogmática da razão. Em vários momentos, o conhecimento foi apresentado como capaz de nos libertar da condição humana. Essa ideia de conhecimento como libertação tem alguns problemas quando é transferida para o campo da política, porque implica no estabelecimento da verdade. Então, uma coisa é você achar que pode alcançar a verdade no âmbito da fé. Tá? Outra coisa é você achar que pode alcançar a verdade no âmbito do conhecimento da sociedade, das leis que regem a sociedade. Certo? Então, é diferente. Então, para o liberalismo, não há verdade a ser alcançada no horizonte imediato. Certo? Então, eu não acho... Eu não aceito que uma teoria possa, ao mesmo tempo, dar conta da realidade e remodelar essa sociedade a partir dessa perspectiva teórica. Né? Isso seria uma arrogância. Por isso, o título do livro do Hayek, que é a Arrogância Fatal, que foi o título que eu escolhi para a palestra, uma arrogância epistemológica. Então, a arrogância epistemológica, a crença em explicações definitivas alcançadas por uma razão que se coloca acima das variações e mutações da experiência, que reivindica a apreensão do invariante à margem do certo contingente dos fatos, é incompatível com o liberalismo. Então, em contraposição a essa arrogância epistemológica, a gente tem uma certa modéstia epistemológica. Então, o liberalismo ele estaria mais ligado a essa modéstia epistemológica, fruto da impossibilidade de se chegar à verificação cabal das teorias gerais. Se harmoniza melhor com o funcionamento do mercado em permanente mutação. Então, a gente vai ver aqui também algumas analogias. Né? Da mesma forma que o mercado ele está em constante mudança, as teorias estão em constante mudança, porque tudo está em constante mudança. Então, o Hayek, nesse livro A Arrogância Fatal, ele faz referência não ao falibilismo, né? Mas a uma perspectiva de abordagem do conhecimento numa visão evolutiva. O conhecimento ele evolui, o ser humano está em evolução, né? E a razão ela é uma conquista dessa evolução. Ou seja, tudo está mudando permanentemente. Então, não tem como a gente parar esse processo, a partir daí criar uma teoria e remodelar tudo aquilo que a evolução já nos deu. Então, justifica-se associar o falibilismo ao liberalismo, que seria a primeira parte, né, da nossa fala,
por este reconhecer, de Menger a Hayek, passando por Mises, que os processos de mercado geram resultados sempre sujeitos a se mostrar temporáveis e superáveis. Então, você vê que a gente está diante de uma perspectiva aqui que, se a gente for fazer referência à filosofia, é algo meio heraclitiano, né? É uma perspectiva mais de entender que tudo é um fluxo constante, tudo é uma mudança. Certo? Então, dentro da filosofia, você também tem essa perspectiva de certos filósofos que entendem esse processo. Não um processo dialético como Hegel entende, porque ele entende como dialético justamente porque ele acha que captou a essência do real, mas um processo muito mais complexo do que isso. Muito mais complexo do que a nossa razão, inclusive dialética, consegue dar conta, né? Então, o vento perene da destruição criativa atinge o conhecimento e o mercado. Em uma sociedade aberta, o sistema de busca de conhecimento é aberto, assim como o sistema de mercado é aberto. Explicações e mercadorias estão sempre submetidas a permanentes processos de busca e superação de resultados. O conhecimento avança pela eliminação de erros pontuais e pelo abandono das teorias que entram em conflito com fatos. O mercado faz algo análogo quando promove substituições de produto em prol do crescente aprimoramento da qualidade e da maior satisfação do consumidor. O que é isso? É simplesmente uma analogia entre essa ideia de destruição, de renovação constante do conhecimento. O conhecimento é um processo, ele está em processo contínuo, ele está em mutação, da mesma forma como o mercado ele tem esse dinamismo. Então, acho que a palavra aqui que eu queria trazer para vocês é de dinâmica, né? Então, aquilo que o Hayek chama de ordem espontânea é algo muito dinâmico. E sendo dinâmico, não dá para captar, não dá para capturar, não dá para prever de uma maneira infalível. Certo? Então, como é que a gente pode prever como o mercado vai se comportar de uma maneira totalmente quantitativa? Né? Então, não é assim. Por que a escola austríaca é mais charmosa? Né? Eu diria porque ela chama mais atenção. Inclusive porque ela não usa muito a linguagem matemática. Como ela se fixa na subjetividade, na ação do sujeito, então a linguagem dela é muito menos matemática do que as outras economias, né? Bom, então, deixa eu passar aqui. Opa. Então, na escola austríaca, que é o que eu estava falando, o foco é o empreendedor, ao invés do homo economicus da economia clássica. É ele, o empreendedor criativo, que tem um papel fundamental no desenvolvimento econômico. Eu não sou da área da economia, então não vou me meter a falar de coisas que eu não conheço, né? Mas esse jogo é interessante, porque o Homo economicus ele é uma espécie de paradigma racional para você pensar algumas coisas dentro da economia ali, né? Uma coisa extremamente racionalizadora. E o empreendedor é o real, é o concreto, é o indivíduo que conhece as particularidades do seu entorno, e a partir daí ele consegue criar, ele consegue dar o dinamismo. O dinamismo vem daí, vem do indivíduo, vem do sujeito, vem do empreendedor. Não vem de uma invariável matemática. Certo? Então, a moderna teoria econômica passou a ser, aos poucos, aceita sob o nome de escola austríaca, enfatizando o que chamava a natureza subjetiva dos valores econômicos, produzindo um novo paradigma para explicar as estruturas que nasciam sem premeditação da interação humana. Então, isso aqui é importante. Sem premeditação. A ideia de que uma ordem só pode ser construída, só pode ser constituída a partir da elaboração intelectual não é real. A ordem pode vir de uma coisa muito mais complexa, da interação entre os sujeitos. Então, cada um planejando por si mesmo, com o conhecimento que lhe é disponível, isso gera uma ordem incrivelmente superior, mais complexa do que uma ordem que seria possível através de uma deliberação intelectual de um indivíduo cheio de poder. Então, só para corroborar isso, e beber uma água antes que eu fique rouca, eu vou ler aqui, então, algumas citações que são assim um pouquinho complicadinhas, né, porque são frases dos próprios pensadores, né, mas só para ilustrar isso que eu acabei de dizer, só para assentar mesmo, para corroborar essa relação, né, do conhecimento, dos limites do conhecimento, da consciência dos limites do conhecimento com essa perspectiva liberal, né. Então, a orientação empírico-realista da pesquisa teórica nos oferece em todos os domínios do mundo dos fenômenos resultados formalmente imperfeitos,
por mais importantes e valiosos que possam ser para o conhecimento humano e a vida prática. São teorias que nos dão apenas uma compreensão deficiente dos fenômenos, apenas uma previsão incerta deles e não um controle seguro deles. Então, vê como é a questão de uma arrogância da razão de um lado, de algumas doutrinas, contra uma modéstia epistemológica de outro. Olha as palavras que a gente encontra aqui nessa citação. Compreensão deficiente, previsão interna, previsão incerta, não tem um controle seguro. Então, você está sempre apontando, olha, a razão não dá conta de tudo. Então, vamos parar com essa pretensão dogmatizante, totalizante, de que a gente é capaz de mudar toda uma sociedade a partir da compreensão dos fatos, porque a gente não é. Certo? Então, a outra citação, né, do Mises. A primeira do Meng. É óbvio que nossa teoria econômica não é perfeita. Já começa assim. É óbvio que a nossa teoria não é perfeita. Então, essa a linhagem, essa a perspectiva, é uma modéstia acerca dos limites da razão. Isso tem a ver com o falibilismo. Isso tem a ver com toda essa linha filosófica que entende a razão não como algo que é uma coisa que nos possibilita um conhecimento absoluto, né? Absoluto é uma palavra usada muito pelo Hegel. E você sabe que o Marx ele vai herdar justamente essa perspectiva teórica do Hegel, só que invertida. Então, é o contrário disso. Nada de conhecimentos absolutos, nada de grandes narrativas, mas uma certa humildade em relação ao que a razão é capaz de conhecer. Então, é óbvio que a nossa teoria econômica não é perfeita. Não existe perfeição no conhecimento humano, nem em qualquer realização humana. Isso aqui é modéstia epistemológica. A onisciência é negada ao homem. A teoria mais elaborada, que parece satisfazer completamente nossa sede de conhecimento, pode um dia ser alterada ou suplantada por uma nova teoria. A ciência não nos proporciona certeza absoluta e final. Normalmente o senso comum tem essa ideia, né? Você está discutindo com alguém, aí basta dizer, não, mas a ciência disse isso. Como assim? Aí acabou a discussão, a ciência disse isso? Como se não houvesse nenhum pressuposto na própria ciência. O pessoal da filosofia não cai muito nisso, porque a gente estuda a filosofia da ciência, então a gente sabe que tem muita coisa por trás de afirmações pretensamente científicas, né? Mas a ciência não nos proporciona certeza absoluta e final. Só nos dá garantia dos limites de nossas habilidades mentais e do estado predominante do pensamento científico. Um sistema científico não passa de uma etapa da busca progressiva e interminável de conhecimento humano. É basicamente isso. Depois eu posso passar o material para vocês, vocês vão lendo as citações com mais calma, tá? Mas é só esse primeiro momento fazer essa relação. Os limites da razão, uma perspectiva falibilista acerca do conhecimento, é algo que está muito mais próximo do liberalismo. Em contraposição, eu vou tentar explicar aqui as perspectivas que buscam uma remodelagem social, que buscam que se sustentam numa mentalidade revolucionária. Pelo contrário, elas se sustentam numa razão dogmática, numa razão que quer abranger tudo, numa razão que se acha capaz de dar conta dos processos essenciais que movem o ser humano. Tá certo? Bom, aí só mais um ponto nessa relação do falibilismo, né? A relação entre falibilismo e dispersão do conhecimento humano. Aquela tese do Hayek de que o conhecimento está disperso. Certo? Se ele está disperso, então qualquer sujeito que se adone de um poder e, a partir daí, se ache capaz de, detendo um determinado saber, modificar a sociedade, a gente sabe que isso vai dar errado, porque o conhecimento está disperso. E é nessa dispersão e na utilização desse conhecimento disperso que o progresso se dá, e não o contrário. Então, a dispersão do conhecimento entre as pessoas mostra que cada um de nós se beneficia recorrendo à expertise de outrem de mais conhecimento do que possui. Então, é justamente porque esse conhecimento está disperso que eu posso usufruir do conhecimento que não me pertence. Ninguém é capaz de dar conta da totalidade do conhecimento. E isso fica cada vez mais óbvio. Assim, cada área na qual a gente atua, a gente percebe que tem uma exuberância de ramificações. Filosofia. Eu nem sou especialista em filosofia política, minha especialização é metafísica. Aí tem outro que é especialista em filosofia da linguagem, é na medicina. Você pega. Então, como é que pode alguém achar que é capaz de concentrar um conhecimento que está absolutamente disperso e é tão complexo, né? Então, é disso que se fala.
A falibilidade e a dispersão evidenciam que não há como concentrar conhecimento a ponto de se justificarem os dirigismos e intervencionismo que os governos e engenheiros sociais ambicionam colocar em prática. Tá certo? Então, não tenho como concentrar conhecimento ao ponto de justificar um dirigismo. Tá certo? Então, a relação da dispersão do conhecimento tem a ver com a descentralização do poder. Por que que os liberais sempre, de certa forma, defendem a descentralização? Porque eles entendem que o conhecimento estando disperso, a coisa vai fluir muito melhor, por exemplo, se alguém lá de Brasília não estiver dizendo o que alguém lá do Juazeiro do Norte tem que fazer. Porque só quem está lá no Juazeiro do Norte sabe efetivamente das necessidades dele e sabe o que ele precisa, e sabe o que está no entorno dele, de modo que ele possa se beneficiar e beneficiar a sua comunidade. Certo? Então, essa relação de um poder central é algo extremamente problemático dentro dessa complexidade de conhecimento disperso. Né? Então, os projetos de planejamento central da economia requerem uma concentração de poder que não se faz acompanhar do conhecimento requerido. A diferença da intervenção geral e minuciosa, o planejamento setorial se faz necessário. Então, isso aqui é uma coisinha óbvia, mas só para explicar. Não é porque não há um planejamento central que não vai haver um mínimo de planejamento. Cada um planeja a sua vida. Então, você tem planejamentos diários, então é impossível, né? Porque a nossa forma de funcionar, nós somos seres racionais, nós planejamos. Uma coisa é esse planejamento setorial. Então, a gente vai realizar o evento no ILHAM e precisa se planejar. Se a gente não se planejar, o negócio não sai do canto. Agora, seria muito mais complicado se alguém tivesse um poder muito maior, distante da gente, e estivesse determinando aquilo sem entender as nuances da nossa situação. Né? Então, o planejamento central é que é o problemático. O planejamento localizado ele é normal. Tá certo? E é justamente na confluência desses planejamentos que as coisas vão acontecendo, que a ordem vai sendo gerada. Né? Então, uma frasinha aqui do Hayek, né, do paper O Uso do Conhecimento na Sociedade, onde ele diz: precisamos da descentralização porque apenas assim podemos garantir que o conhecimento das circunstâncias particulares de tempo e lugar sejam prontamente utilizadas. É só através da descentralização que eu posso fazer um bom uso desse conhecimento que está disperso. Certo? O caráter peculiar do problema da ordem econômica racional se caracteriza justamente pelo fato de que o conhecimento das circunstâncias nas quais precisamos agir nunca existe de forma concentrada e integrada, mas apenas como pedaços dispersos de conhecimento incompleto e frequentemente contraditório, distribuído por diversos indivíduos independentes. Hoje é quase uma heresia sugerir que o conhecimento científico não corresponde à totalidade do conhecimento. Mas um pouco de reflexão mostrará que, sem sombra de dúvida, existe um corpo importantíssimo de conhecimento desorganizado que não pode ser chamado de científico. Então, nesse livro da Arrogância Fatal, eu não vou tratar exatamente disso, mas o Hayek ele, se coloca na defesa de uma tese acerca da moral. Certo? Então, ele vai dizer que existem conhecimentos que não são de ordem racional, que são tão importantes quanto ou até mais importantes. E foram esses conhecimentos que impulsionaram o desenvolvimento da civilização. E que quando, através do uso da razão, da pretensiosa razão, da arrogante razão, eu quero refazer tudo aquilo que já foi feito por esse mesmo movimento espontâneo, aí eu incorro num grande equívoco, que seria o caminho da servidão, que é o nome de uma outra obra do Hayek. Né? Então, o caminho da servidão ele acontece justamente pelo uso dessa razão totalizadora, né? Dessa razão arrogante. Então, o tipo de conhecimento de que eu tenho tratado, né? No caso o Hayek, que fala aqui, é de um tipo que, por sua própria natureza, não pode ser transposto para dados estatísticos e que, por isso mesmo, não pode ser colocado à disposição de uma autoridade central, que delibere a partir de levantamentos estatísticos. Então, por que ser contra um planejamento central? Porque essa pessoa que está no centro, ela não detém o conhecimento necessário. Então, ela vai prejudicar, ela vai atrapalhar, no lugar de beneficiar.
Porque mesmo que ela tenha boa intenção e queira efetivamente tomar boas medidas, o conhecimento é insuficiente. Porque o conhecimento não pode se concentrar naqueles dirigentes, o conhecimento está disperso. Tá certo? Então, a gente vai mudar um pouco aqui a pegada. Quanto tempo eu falei, só para eu me organizar? Sim, tem bastante tempo. Tem tempo, né? Beleza. Então, o que eu queria mostrar para vocês é agora uma outra perspectiva, e a crítica dela, obviamente, que tem a ver com a gênese do pensamento socialista, tá certo? De um outro tipo de razão, de um uso mais dogmático da razão. Então, eu comecei essa partezinha aqui com uma frase do Marx, que é uma frase bem conhecida, e quando a gente está na faculdade de filosofia é uma coisa muito interessante, maravilhosa, os professores vibram com essa frase, que é: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de diversas maneiras, o que importa é modificá-lo. Aí pronto, aí um monte de marxista na faculdade de filosofia, tá vendo, os filósofos só fizeram interpretar o mundo, agora nós vamos transformar, aí bota Lula livre na porta do CA, aquela coisa. Mas, enfim, ou seja, a arrogância da razão. A pretensão de não apenas ter compreendido a essência do que move a sociedade, a humanidade, como a arrogância de transformar a partir daquele conhecimento que agora se tem, né? Bom, então, a ideia das ciências sociais, a gente sabe que ela surge mais ou menos contemporaneamente com Durkheim, Kant e Marx, né? Mais ou menos na mesma época, com o objetivo de conseguir captar os fatores estruturais e permanentes que explicam a sociedade e sua história. Vê a diferença daquilo que a gente estava falando. Eu falava em incerto, eu falava em conhecimento não seguro, agora, fatores estruturais, permanentes, né? Essenciais. Então, toda a linguagem muda nessa perspectiva. O que o Marx vai dizer, vai defender, é que ele conseguiu captar a essência daquilo que move a sociedade, né? O fato é que não conhecemos nenhuma lei geral e constante da produção dos acontecimentos históricos. Simplesmente não sabemos se, como regra geral, tal ou qual fator determina tais outros, ou se é determinado por eles. Nenhuma ciência alcançou o ponto e a maturação que nos assegure que, dentro da dinâmica da cultura, tal ou qual fator predomina sempre. Marx, porém, afirmou que a luta de classes é o motor da história e que não é a consciência do homem que lhe determina o ser, mas, ao contrário, o seu ser social que lhe determina a consciência. Então, a pretensão de Marx é enorme. É a de ter entendido o funcionamento da sociedade. Né? Então, isso são os chavões assim, do marxismo mesmo. Não é a consciência que determina, a sociedade é que determina a consciência e tal, o motor da história, a luta de classe, tudo isso, o que é que está por trás disso? Eu, Marx, consegui captar aquilo que vocês, burgueses, não conseguiram. Eu compreendo como a sociedade funciona. Essa teoria aqui ela é abrangente. Então, é uma grande narrativa, é uma narrativa totalizadora, é uma arrogância da razão que levou a muita miséria. Efetivamente, foi isso que aconteceu. Essa teoria, uma vez aplicada, levou à miséria. Marx afirmou que a teoria dele desvendava a essência da realidade, enquanto a teoria dos outros economistas ficaria presa à aparência, a casca dos fenômenos sendo, além disso, doutrinas ideologicamente impregnadas que se colocam a serviço da doutrinação burguesa. Então, uma coisa é a teoria marxista. É o materialismo histórico dialético. Outra coisa é o que você pensa, porque você está completamente dominado pela ideologia burguesa, porque você já foi condicionado pelos modos de produção. Então, já que não é a consciência que determina o ser social, mas é o ser social que determina a consciência. Então, você pensa assim, porque a sua consciência já está predeterminada pelo âmbito ao qual você pertence. Então, é muito fácil assim, trabalhar, porque você já desconsidera a opinião do outro, porque a opinião do outro é burguesa, é ideologicamente comprometida, enfim. Ora, se alguém sabe como a sociedade funciona, sabe que funciona mal, sabe que é injusta, sabe por que é injusta, qual a consequência disso? Vamos mudar tudo.
Não é verdade? O cara está lá, no seu gabinete. Os filhos morreram de fome. Né? Efetivamente, o cara não conseguiu nem dar conta da casa, deixou os filhos morrer de fome. Mas a sua teoria consegue dar conta da realidade? Não, a sociedade é muito injusta, isso aqui não está. Eu sei porque. O que é que a gente vai fazer agora? Transformar tudo. Proletariado de todo mundo univos. Vamos transformar o negócio. Então, teoria grandiloquente é um risco. Grandes narrativas são arriscadas. Por quê? Porque quem está imbuído da verdade é capaz de fazer coisas radicais. Quem acha que que tem acesso à verdade última das coisas é capaz de coisas absurdas, certo? Então, sei lá, pega um fanático muçulmano que sabe efetivamente a verdade, o que é que ele é capaz de fazer, tá certo? Então, é disso que a gente está falando sempre. Um tipo de arrogância fatal. Olha o título da obra do Hayek, arrogância fatal. E é, de fato, fatal. Foi, de fato, fatal e continua sendo. Continua sendo. Porque essa mazela está na Venezuela, aqui nos países vizinhos. Aí saiu um videozinho do Sputnik agora, né, uma manifestação que teve aqui no Brasil de pessoas a favor do Maduro. Então, as pessoas lá e tal defendendo isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. O que é que está por trás dessa tragédia? Grandes narrativas, grandiloquentes, prepotentes e arrogantes. Tá certo? Então, por acreditar ter do que chama de modo de produção capitalista, Marx o condena à morte. As utopias querem marcar o fim da história. E a mentalidade revolucionária está embasada nessa pretensão de conhecimento definitivo. Mas a história da ciência, a história da filosofia, a história das ideias, de um modo geral, é a história das teorias abandonadas. Então, de um lado, uma mentalidade revolucionária embasada na pretensão de um conhecimento definitivo, né, as perspectivas socialistas, do outro, o liberalismo, com uma perspectiva de conhecimento falibilista, com a perspectiva de uma modéstia epistemológica. Olha, a nossa razão não pode tudo. Olha, existe uma outra ordem aí que já foi gerada espontaneamente que a gente não consegue dar conta, a gente já está imerso nela. Então, vamos aproveitar, vamos usar os nossos conhecimentos mais imediatos aqui, sem tentar centralizar um poder e modificar aquilo que a gente não pode modificar. Certo? Então, de um lado, uma arrogância fatal, de outro lado, uma certa visão mais lúcida da racionalidade do conhecimento. Tá certo? Então, o próprio Hayek vai afirmar o seguinte: a própria sociologia poderia quase ser considerada uma ciência socialista. Não é? Quantos estudantes de ciências sociais a gente conhece que não é socialista? Né? Por que será? É porque a própria gênese da disciplina já está imbuída disso, de uma pretensão de descobrir as estruturas fundamentais que movimentam a sociedade. Tá certo? Então, a própria sociologia poderia quase ser considerada uma ciência socialista, por ter sido abertamente apresentada como sendo capaz de criar uma nova ordem de sociedade, ou poder prever o desenvolvimento futuro e moldar o futuro, ou de criar o futuro da humanidade. A sociologia prossegue no menosprezo soberano do conhecimento obtido por disciplinas consagradas, que há muito tempo estudam estruturas crescidas como o direito, a linguagem e o mercado. Então, uma criticazinha do Hayek aqui às ciências sociais. Quanto tempo? Pode continuar, né? Tá, vai dar certo. Pronto, então, feito esse parêntese, né, então, qual foi a primeira parte da exposição? Foi tentar relacionar um tipo de teoria do conhecimento, que é o falibilismo, com o liberalismo. A outra parte foi mostrar tanto as ciências sociais, principalmente a teoria de Marx, como uma contraposição a essa perspectiva mais, digamos assim, humilde acerca da razão. Então, o marxismo é uma grande narrativa, é uma narrativa totalizadora que leva a determinadas coisas quando tentada... Quando se tenta colocar em prática. Né? Aí agora eu vou simplesmente apresentar algumas coisas desse livro do Hayek, né? A Arrogância Fatal. Então, eu vou lendo e comentando para depois explicar, principalmente, a crítica que o Hayek faz ao racionalismo moderno. E, como eu já expliquei no começo da minha fala, não é
pelo cara ter criticado um certo tipo de racionalismo que ele é irracionalista. Tá certo? Então, existem vários filósofos que foram críticos da razão e que nem por isso podem ser tomados como filósofos irracionais, né? Mas, enfim, nossa civilização depende não apenas quanto à sua origem, mas também quanto à sua preservação do que só podemos definir com precisão como a ordem espontânea da cooperação humana. Ordem conhecida mais comumente, embora de modo algo equivocado, como capitalismo. Então, se a gente, os termos são importantes, né? Porque o capitalismo ele já está muito demonizado. Então, se a gente trocasse o termo capitalismo por essa outra expressão do Hayek, que é muito mais bonita, né? Que é a cooperação humana, a ordem espontânea da cooperação humana. Quando alguém estiver discutindo com você, não é capitalismo, é a ordem espontânea da cooperação humana. Fica muito mais interessante, porque capitalismo já é o cão. Né? Então, você defender o capitalismo, você é o Satanás. Então, se eu não defendo o capitalismo, eu defendo a ordem espontânea da cooperação humana, fica mais charmoso. Então, os programas e os objetivos socialistas são factualmente impossíveis de realização ou de execução. E, como se não bastasse, também são impossíveis do ponto de vista lógico. Eu estava estudando algumas coisas de teoria do conhecimento para preparar essa palestra, aí tem aquela historinha do cisne, né? Que quando a gente está pensando no método da indução, estudar o pessoal do empirismo, né? Aí, se eu ver um cisne branco, aí outro cisne branco, outro cisne branco, outro cisne branco, aí generaliza, aí dá esse salto. Todos os cisnes são brancos. Aí vai lá na Austrália e aparece um cisne negro. Aí você, putz, então a minha teoria, ela estava falha, né? Porque o socialismo é uma coisa tão absurda que ele faz ao contrário disso. Nunca deu certo essa porcaria de socialismo. Não tem nem o cisne branco para ele fazer referência, assim. Não, ele está procurando uma coisa que nunca aconteceu. Ele está procurando o cisne negro, é o inverso. Não tem nem lógica indutiva na coisa. É uma coisa que está no âmbito das ideias, aí falha, e a pessoa diz, não, mas uma hora vai dar certo. Pô, não deu certo em canto nenhum na história, não, mas vai dar certo. É complicado, entende? Então é uma coisa completamente ilógica. Ilógica, porque não dá certo na realidade, não dá certo na teoria, não dá certo de forma nenhuma. Mas por que o apelo? O apelo é emocional, justiça social, igualdade, enfim. Né? E depois, essas questões são mais complexas, né? Por que ainda tem um apelo muito forte? Então, a disputa entre a ordem de mercado e o socialismo não é nada menos que uma questão de sobrevivência. Cara, é só olhar para a Venezuela para você constatar isso. Não é só uma questão teórica, não é só uma questão porque não é uma questão de sobrevivência. Se você tentar realizar esta merda, vai dar desgraça. E as pessoas continuam tentando. Né? Então, vamos fazer a nossa parte aqui, pelo menos na teoria, né? Já que a gente não tem poder político para evitar esses políticos fazendo besteiras. Então, socialistas fazem um uso imprudente da razão. A razão, quando adequadamente utilizada, reconhece seus limites e aceita que a ordem gerada sem uma intenção pode ultrapassar de longe os planos conscientemente idealizados do homem. Então, sempre essa ideia do Hayek, que existe uma ordem que foi gerada, na qual nós estamos imersos, que é algo que não foi deliberado, que não foi engenhado por um sujeito. Tá certo? Não é uma teoria que saiu de um caderninho, não. Não é isso. Então, em nossas atividades econômicas, nós não conhecemos as necessidades que satisfazemos, nem a origem das coisas que obtemos. Quase todos nós servimos a pessoas que não conhecemos e cuja própria existência ignoramos. E, por nossa vez, vivemos constantemente dos serviços de outras pessoas a respeito das quais nada sabemos. Tudo isso é possível porque nos encontramos numa grande estrutura de instituições e tradições econômicas, legais e morais, a qual nos adaptamos observando certas normas de conduta que nós não fizemos e que jamais compreendemos no sentido em que compreendemos o funcionamento das coisas que nós fabricamos. Porque nós temos a pretensão de que tudo o que existe tenha sido criado da mesma forma como o homem fabrica algo. E não é assim. Certo? A forma como a ordem é gerada espontaneamente não é a mesma forma com que uma ordem é gerada deliberadamente. E a pretensão, o erro é esse. É você olhar para o mundo e dizer, está meio ruim, eu vou ajeitar.
Mas como assim que você vai ajeitar? Quem é você no jogo do bicho para você ajeitar uma ordem na qual as coisas já estão funcionando, ainda que imperfeitamente? Não, mas está imperfeito, eu vou fazer da forma perfeita. Complicado, entende? Então, são essas pretensões, essas loucuras da razão, né? Então, a razão gera muitas mazelas, muitas loucuras. Então, a ordem espontânea, ao mesmo tempo, gera e exige a propriedade individual, a liberdade e a justiça. Foi bem mais tarde que ocorreram vários desdobramentos importantes, os quais, no conjunto, começaram a desafiar efetivamente os valores e as instituições centrais da ordem espontânea. Essa tese do Hayek de como foram geradas as instituições, até a tese dele da moralidade é um pouquinho complicada e eu não vou abordar agora. O que eu queria que ficasse é simplesmente essa ideia de que há uma ordem que foi gerada espontaneamente. E que a gente não pode simplesmente querer invadir isso, modificar isso, confiando na possibilidade de uma razão totalizadora, né? Então, o primeiro desses desdobramentos, né, que colocaram em questão a propriedade individual, a liberdade e a justiça, foi a crescente importância, no contexto do surgimento da ciência moderna, da forma específica de racionalismo, a que chamo construtivismo ou cientificismo. Então, era só isso que eu queria explicar para a gente conseguir encerrar com alguma coisa bem interessante, que eu acho muito interessante essa crítica que o Hayek faz ao construtivismo, né? Então, o que é isso? Ele está criticando um tipo de razão. Ele está criticando a razão moderna, basicamente. Tá certo? Então, trata-se de uma falsa teoria da ciência e da racionalidade. Isso que ele chama de construtivismo, trata-se de uma falsa teoria da ciência e da racionalidade na qual se abusa da razão. E o que é mais importante, que leva invariavelmente a uma interpretação errônea da natureza e do surgimento das instituições humanas. É só fazer uma citação aqui dele, né? Foi Rousseau que, ao declarar na frase inicial do contrato social, o homem nasceu livre e se encontra em toda parte acorrentado, e pretendendo libertar os homens de todas as contrições artificiais, fez do chamado selvagem o virtual herói dos intelectuais progressistas. Quer entender a marmota de hoje? Aí vê essa história do Rousseau. Não, o que tem que guiar é o instinto. É complicado, né? Tem muita gente sendo guiada agora pelo instinto, não está dando muito certo, não. Então, fez do chamado selvagem o virtual herói dos intelectuais progressistas. Incitou as pessoas a se libertarem das restrições às quais deviam sua produtividade e sua expansão numérica, e engendrou um conceito de liberdade que se tornou o maior obstáculo à sua consecução. Então, a gente sabe muito bem que nós trabalhamos com a noção de liberdade diferente da noção que os socialistas trabalham, que os progressistas trabalham. Liberdade, a nossa liberdade, eu diria que ela é até meio kantiana, né? A liberdade do respeito às leis, a liberdade de não invadir a liberdade do outro, é uma liberdade limitada, a liberdade para a gente não é um valor absoluto, tá certo? Não é a liberdade de libertinagem, porque a gente preza pelo Estado de Direito. Então, se eu não tiver lei, a minha liberdade invade a liberdade alheia, certo? Então, é diferente. Então, a gente entende de democracia diferente da forma como eles entendem democracia, a gente entende liberdade diferente da forma como eles entendem liberdade, a gente usa as mesmas palavras e às vezes a gente entra num debate que, se a gente fosse esmiuçar, não faria nem sentido. É simplesmente um debate linguístico, né? Então, depois de afirmar que o instinto animal era o guia mais perfeito para a cooperação ordenada entre os homens do que a tradição ou a razão, Rousseau inventou a fictícia vontade do povo ou vontade geral, pela qual o povo se torna uma única realidade, uma única entidade. É esta, talvez, a origem principal da arrogância fatal do moderno racionalismo intelectual, que promete nos conduzir de volta a um paraíso. Então, assim, eu sei que isso aqui vocês não vão conseguir assim, pegar tudo, mas para quem tem interesse em pesquisa acadêmica, por exemplo, pegar essa linha, né? Entender de que forma o Hayek usa o Rousseau e relaciona ele ao racionalismo moderno e à crítica posterior que ele vai fazer ao racionalismo moderno, né? Que é o que a gente vai ver agora, para encerrar. Só um minuto. 5 minutos, 6 minutos mais ou menos para você terminar. Vai dar certo. Se precisar de mais algum tempinho, você me fala. Vai dar certo. Bom, então, o racionalismo moderno ele tem vários pressupostos.
Tá certo? Mas vamos pegar as principais definições, né, desse racionalismo. Racionalismo, empirismo, positivismo e utilitarismo. Então, quando eu dou aula na filosofia de teoria do conhecimento, normalmente é o debate racionalistas e empiristas. Só que os dois, eles têm vários pressupostos problemáticos. Então, fica lá se digladiando o racionalista com o empirista, mas os dois têm uma visão meio equivocada de razão, né? Mas, enfim, o que é o racionalismo? Mas vamos definir rapidinho. O racionalismo, ele nega que seja aceitável convicções fundadas em outra coisa que não seja a experiência e o raciocínio dedutivo ou indutivo. O empirismo sustenta que toda afirmação, para que expresse o conhecimento, está limitada por algum processo experimental. O positivismo é definido como a visão segundo a qual... Agora eu vi que eu estava falando longe do microfone. O positivismo é definido como a visão segundo a qual todo conhecimento verdadeiro é científico. O utilitarismo considera que o prazer e a dor são os critérios que determinam a justeza da razão, a justeza da ação do indivíduo. Então, o Hayek vai ser contra todas essas perspectivas. Ele é irracionalista por isso? Não. Ele está vendo que há pressupostos aí que não se sustentam. Então, essas definições demonstram conter, na realidade, os seguintes pressupostos. 1. Não é razoável seguir o que não podemos justificar do ponto de vista científico ou comprovar pela observação. Será que não? Será que não é justificável eu seguir aquilo que eu não posso comprovar cientificamente? A gente faz isso. A gente não espera algo ser comprovado cientificamente para levar adiante, né? Segundo pressuposto, não é razoável seguir aquilo que não compreendemos. Por quê? Eu faço muito isso, assim, eu vou brincar um pouco. As coisas elas vão acontecendo independente da nossa capacidade de compreendê-las. E quando você tem essa pretensão de tentar dominar tudo, você não se coloca bem no dinamismo da vida. Isso em relação a gente mesmo. Por exemplo, eu estudo... É uma viagem, tá? Uma digressão total. Eu estudo um filósofo chamado Bergson. O cara estuda evolução criadora, é a obra principal dele. Ele fala que tudo é mudança, que tudo é duração e tal. Para mim, isso passava longe do liberalismo. Daí eu comecei a estudar o liberalismo paralelamente, uma outra coisa, uma outra história. Aí, quando eu fui lendo o negócio, eu digo, putz, a mesma coisa, assim, tipo... Agora, como é que você, uma pessoa que investiga, um intelectual que está pensando, que está buscando, como é que você vai chegando a isso? Deliberadamente? Não. Existe um movimento no qual você está imerso, num movimento próprio de investigação. Aí você vê, não, mas o Hayek está pensando nisso aqui, tem muito a ver com o que o Bergson está dizendo, mas e tal. Aí você vai juntando, aí você vai... Entende? Então, as coisas, elas são assim, você está num movimento de duração, para usar a linguagem mesmo do Bergson. Existe uma ordem maior do que você que lhe envolve. E quando você tenta racionalizar, você estanca o movimento. Tá certo? Então, isso é um pressuposto de que não é razoável seguir aquilo que não compreendemos. Terceiro pressuposto, não é razoável seguir determinada direção, a não ser que seu objetivo seja plenamente especificado de antemão. Quarto pressuposto, né, que seria o dos utilitaristas, não é razoável fazer algo a não ser que seus efeitos não só sejam plenamente conhecidos de antemão, mas também sejam plenamente observáveis e considerados benéficos. Por quê? Né? Então, o Hayek não aceita esses pressupostos. Os quatro requisitos enumerados, segundo os quais aquilo que não é cientificamente provado, ou não é plenamente compreendido, ou não tem um propósito plenamente especificado, ou que possui alguns efeitos desconhecidos, é desarrazoado, é particularmente conveniente ao racionalismo construtivista e ao pensamento socialista. Então, você agir conforme esses pressupostos, né, seria algo que teria mais a ver com essa perspectiva socialista. Esses dois enfoques, né, o enfoque do racionalismo construtivista e do pensamento socialista, decorrem de uma interpretação mecanicista ou fisicalista da ordem espontânea da cooperação humana. A ordem é espontânea, tá certo? A ordem é espontânea. O que é uma visão mecanicista? É você não compreender essa ordem espontânea e você tomá-las em termos de uma linguagem matemática que pode ser compreendida, capturada e projetada.
Tá certo? Não pode. Não foi algo criado pelo homem. Não foi algo que veio da ideação humana. É outra coisa. Então, esses dois enfoques decorrem de uma interpretação mecanicista ou fisicalista da ordem espontânea de cooperação humana, ou seja, da concepção da ordem como aquela organização e aquele controle que poderíamos exercer sobre um grupo se tivéssemos acesso a todos os fatos conhecidos de seus membros. Mas a ordem espontânea não é e não poderia ser esse tipo de ordem. Tá certo? Aí eu falei do Beckson, eu me lembrei aqui de uma coisinha que não tem nada a ver, né? Mas vamos lá. Catarina, eu vou lhe conceder mais 3 minutos. Não, então eu não vou digredir sobre o Beckson, não fazer digressões sobre o Beckson. Tá. Bom, então, orgulhando-se de ter construído o seu mundo como se ela própria o tivesse planejado e censurando-se por não tê-lo planejado melhor, a humanidade agora prepara-se para fazer exatamente isso. O objetivo do socialismo não é nada menos que empreender um projeto novo e abrangente de nossa moral, da lei e da linguagem tradicionais. Olha essa frase, cara, como não explica muito do que está acontecendo. Qual é o projeto da esquerda? Qual é o projeto socialista? É mudar aquilo no qual nós estamos imersos, até a linguagem. Eles querem mudar a linguagem, cara. Bota um X onde é um A, e bota um arroba e tal, amigos e tal, todos, todes. É uma palhaçada, mas enfim, tem gente que... Mas é verdade, isso aí é né? Então, o objetivo do socialismo é empreender um projeto novo e abrangente da nossa moral. O que é que eles entendem por moral? Por que está tão em choque com a gente? Né? Por que essa crise política que a gente está vivendo? De um lado, os moralistas, conservadores, do outro lado, os esquerdistas, progressistas, iluminados, né? Para a Frentex. Os padrões racionalistas sobre os quais se baseia toda essa tese, em realidade, todo esse programa, são, na melhor das hipóteses, conselhos para a perfeição. Né? Você lembra o Haddad, né? O Haddad aí é bacana, né? Florzinha e não sei o quê, livro, florzinha e tudo. Paz e amor. Paz e amor, né? Conselhos para a perfeição. E, na pior das hipóteses, normas desacreditadas de uma antiga metodologia que pode ter sido incorporada em parte do que se supõe ser ciência, mas que nada tem a ver com a autêntica investigação. Existe um sistema moral altamente evoluído, bastante sofisticado em nossa ordem espontânea, ao lado da primitiva teoria da racionalidade da ciência defendida pelo construtivismo, pelo cientismo, pelo positivismo, pelo hedonismo e pelo socialismo. Tá certo? Então, de um lado, um sistema moral altamente evoluído, no qual nós estamos imersos e que não veio da cabeça de ninguém, tá certo? Do outro, construtivismo, cientismo, positivismo, hedonismo e socialismo. Querem destruir isso. E construir da forma deles que eles acham legal. Isso não depõe contra a razão e a ciência, mas contra estas teorias da racionalidade e da ciência e contra parte de sua prática. A compreensível aversão a resultados moralmente cegos. Isso aqui... Eu estou concluindo, viu, José? Sim. Isso aqui tem um pouco a ver com aquilo que eu falava, que é difícil da gente entender, do apelo que o socialismo ainda tem. Né? A compreensível aversão a resultados moralmente cegos, resultados inseparáveis de qualquer processo de tentativa e erro, leva os homens a querer realizar uma contradição em termos, tomar para si o controle da evolução, ou seja, do processo de tentativa e erro, e conformá-lo aos seus desejos atuais. A questão é que essa ordem espontânea, ela gera resultados moralmente cegos. Então, você diz, mas tem gente que está morrendo de fome ainda dentro do sistema capitalista. Tá, mas quando não tinha sistema capitalista, a gente morria muito mais de fome do que hoje, assim. Então, pessoas que hoje sobrevivem mal não teriam nem sobrevivido ainda se não existisse esse tipo de estrutura na qual a gente está imerso. Mas essa constatação de que as coisas não são perfeitas leva alguns a quererem mudar no sentido da perfeição, sem entender que não é possível através da forma como eles pensam, que é uma forma de eu deliberadamente tentar, por exemplo, eu vou agora fazer uma distribuição social das riquezas. É bonito na intenção, é louvável talvez que seja assim, mas vai dar ruim. Mas vai dar ruim, porque você não tem o conhecimento necessário para fazer essa articulação. A coisa está sendo feita num dinamismo maior, você só não está vendo.
Você não está entendendo, mas veja o antes da Revolução Industrial, veja o depois, veja que há um certo progresso. Certo? Então, há essa tentativa, né, mas vamos resolver, existe fome ainda? Tá, existe fome, mas se você for fazer agora uma distribuição por conta própria de alimento e você tiver muito poder para fazer isso, você vai gerar miséria, ao invés de gerar o contrário disso. Né? Então, essas exigências de justiça são simplesmente inadequadas a um processo evolucionário naturalista. Inadequadas não apenas àquilo que aconteceu no passado, mas àquilo que está ocorrendo no presente, pois é evidente que esse processo evolucionário está em curso. Então, nós estamos ainda em processo. É interessante perceber isso, a gente não se dá conta. Normalmente, a gente faz teoria assim, a gente para, acabou, congelou, aí olha para trás, pensa como se a gente não estivesse ainda no meio do processo. Então, você olha para o mundo como está, acha que ele está ruim e pensa numa forma de um novo mundo ideal. Né? Vou pular aqui algumas passagens para poder concluir. Né? Bom, a mente ingênua que só consegue conceber a ordem como produto de uma estrutura deliberada pode parecer absurdo que, em condições complexas, a ordem, a adaptação ao desconhecido possa ser alcançada mais eficazmente pela descentralização das decisões e que uma divisão das autoridades amplie, de fato, a possibilidade de ordem global. Contudo, essa descentralização, com efeito, faz com que seja levada em consideração uma quantidade maior de informações. Esta é a razão principal para rejeitarmos os requisitos do racionalismo construtivistas. Então, você se dá conta de que existe alguma injustiça inerente a essa ordem espontânea, mas o Hayek garante que não é tentando barrar essa ordem espontânea com a sua boa vontade que você vai conseguir resolver esse problema. Tá certo? Então, a adaptação do desconhecido é a chave de toda a evolução e ninguém conhece a totalidade dos acontecimentos aos quais a moderna ordem de mercado constantemente se adapta na realidade. Então, eu vou concluir com essa frasezinha do Hayek, que eu acho interessante, né? Que ele diz: a curiosa tarefa da economia consiste em demonstrar aos homens quão pouco eles conhecem a respeito do que imaginam poder planejar. Obrigada.